tio. Olá, todo mundo. Olá, Eric, tudo bem? Tudo bem, Oi. Reginaldo? Oi. Ah, pensava que meu áudio estava engrossado. Não, tá funcionando. Oi, pessoal. Boa tarde, o Eric. Oi, tia Jéssica. Oi, tudo bem? professor, boa tarde. Tudo bem, Arthur? Tudo, e você? Tudo bem, tudo bem. Olá, tudo bem com todos vocês? Boa tarde, professor Érica. Boa tarde, professora Jéssica. Boa Boa tarde, Gabi. Boa Professor, tarde, Bruno. Boa tarde. Rio de Janeiro, né? Vamos estudar. professor, a gente vai usar o caderno 2, é? Não, livro 2? Não, vamos começar no livro 3 agora. Tá. Mas por enquanto, vocês já podem pegar aí. Quem tiver, claro, pode pegar o livro 3. Ô, tio. Tio. Mas eu vou falar aqui agora. Oi, Lucas. Não tem problema em deixar minha caixa aqui na minha cama, não. Por causa que tá pintando lá na sala. Aí eu não gosto de ficar em cima da cama sozinha. Aí eu tenho que deixar ele aqui comigo. Não tem problema deixar ele aqui, não, né? Bom, se não tirar a sua concentração aqui da aula, não tem problema não, mas foca aqui em mim. Professor, mostra o tela no final da aula. Se ele estiver por aqui, eu mostro. Ele tá dormindo, tadinho. Tem que acordar ele. Eu não, deixa ele dormir. Cuidado, pra você pra dormir. Ô, professor. Maldade, né, tio? Maldade. Pois é. Acordar o cachorro. Oi. A minha cachorra também tá dormindo. Deixa eles dormir. A minha tá comendo. Gente, vamos lá. Enquanto tá entrando o resto do pessoal aqui, tia Jéssica, agora eu coloco. Na verdade, eu já vou colocar para você, eu já vou liberar aqui para mim. Tranquilo. Aí. Professor, você pode falar a página já, por favor? Professor Eric, É lá eu fiz no- uma pergunta para o senhor, lá no chat. Deixa eu ver. Depois, Luiz, depois nós vamos fazer. Se der tempo hoje, a gente já faz, tá? Vamos lá, gente. Enquanto tá entrando, então, o resto do pessoal, deixa eu comentar com vocês aqui uma coisa. Hoje nós já vamos começar no livro 3, lá no conteúdo de frações. Como eu disse... Gente, alguém tá com o áudio aberto. E tá saindo um som. Parecendo um robô com defeito. Uhum. Professor, é igual lá no Cyberchase que você mostrou o vídeo, lá tá falando sobre fração. Isso, exatamente, Arthur. Aí eu até queria comentar com vocês. Lá na plataforma de vocês, coloquei lá o vídeo do Cyberchase. Gente, Davi, eu tô achando que é o seu microfone. Tá saindo o som do seu, tipo de um robô, tá robótico. Você pode fechar o áudio, por favor? Aí. Vamos lá, gente. Então, a atividade que tá lá hoje para vocês fazerem é para assistir lá aquele episódio do Cyberchase. Eu coloquei um episódio lá na plataforma. E esse episódio fala de... Davi, seu áudio está aberto. Você fecha ele, por favor? Aí, obrigado. E esse episódio fala sobre frações. E aí, assim como a gente fazia em sala de aula, para vocês que já estavam na sala comigo, os novatos acho que não estão acostumados, mas quando a gente assistia em sala de aula, eu pedi para vocês irem anotando no caderno, eu fiz com vocês algumas vezes, tipo uns resumos do episódio. É isso que eu quero que vocês façam no caderno de vocês também, tá? Nesse episódio do Cyberchase. E aí hoje a gente vai começar então com o livro 3. Coloquei também, gente, lá na plataforma, todas as páginas, até, na verdade eu coloquei, acho que até a página 38, alguma coisa assim. Então, tá, o início do capítulo, onde fala de frações, já tá todinho lá na plataforma. Para quem não tiver acesso, pode entrar lá para Professor, Quem tiver, tranquilo, pode usar o livro mesmo.
Oi, Ô, Arthur. professor, Você colocou a página 76 a 86. É isso. Ah, é verdade, eu confundi, né? 30 não, né? ô, Deixa eu confirmar, ó, professor, 76 a 86. Eu pus as 10 primeiras páginas do capítulo. Aí, conforme a gente for chegando, eu vou colocando as próximas. Aí eu vou colocando sempre de 10 em 10, para não ficar um único arquivo grande. Sim, quem estava me chamando? Pode falar, Pedro. a minha cama tá de cabeça pra baixo, como que eu mudo? Eita, eu acho que tem todo um processo. O Jeff Jeff até sabia. ensinou. Pois é, eu não sei agora. Mas O Jeff Tech sabe. é aula. Tia, eu sei. Davi, seu áudio tá muito estranho. Isso aí, tipo uma voz Temos um robótica. robô com defeito entre nós. Eu consegui. Aí, Pedro, deu certo. Tio, temos um robô com defeito entre nós na escola. Eu acho que é, né? Deu certo, Robô com Pedro. defeito. O professor, o Simon Shane é aquele cabeça de silene? É aquele desenho que a gente sempre vê uns episódios, sempre via, na verdade, né, uns episódiozinhos. Aí eu passei o de fração para vocês. Depois você assiste lá, Pedro. Tá lá na plataforma o vídeo. Oi. Hoje a gente vai fazer o livro 3? Isso, já vamos começar com o livro 3. Aí, gente, ó, nessa parte, bem no iniciozinho de matemática, é o primeiro capítulo, capítulo 6, frações. Essa é a página 78. Hoje nós já vamos começar a fazer essa página 78 e, dando tudo certo, a gente já começa a fazer isso aqui, ó, essa parte das ideias da fração. Mas antes, vamos responder juntos aqui essa parte inicial do capítulo, que é esse para iniciar, porque ele introduz o assunto de frações. E, gente, essa parte de frações, vocês vão ver que tem muita coisa que vocês já viram lá no quarto ano. É normal aparecer aqui de novo, por isso que muitas coisas que eu falar aqui, vocês vão lembrar. Isso, Ana Clara, nessa página. Então, para quem já tiver o livro aí, abre para mim, não na página 78, na anterior, na abertura do capítulo. Lá mostra uma cena de uma menininha fazendo um bolo e eu pus aqui no nosso quadro a receita desse bolo que ela está fazendo, que é o bolo de laranja. Então, sempre quando abre o capítulo tem uma cena como essa. Nesse caso é dela fazendo um bolo. E aí aqui tem até o modo de preparo, os ingredientes desse bolo aqui. Depois, acho que eu vou até tentar fazer. Será que dá certo, gente? Fazer esse bolo aqui? Depois eu vou fazer com a minha mãe. É bom. Faz então, Ana Clara, também. Ô, Vou pai. fazer e ver se dá Oi. certo essa aqui. Vou fazer aqui professor, também. Oi, Arthur. Você tem que vir aqui em casa depois. Meu pai faz uns pudim, uns bolos. Ai, não me fala não, que eu sou super fã de pudim. Nossa, Bolo meu pai é a também. mesma coisa. Ele faz torta de frango, Pudim torta é delicioso. de presunto de queijo. Ai, vamos parar de falar de comida que eu não lanchei ainda. Eu Eu já lanchei, mas eu ainda tô... Depois eu vou te dar uma dica. não lanchei ainda, não sou obrigado a ficar falando de comida aqui. Ô tio, Oi. desliga o microfone de todo mundo. Desliga. Tio, bem que a Não, gente não vai podia ser fazer, preciso, tipo, não. o bolo de laranja, tipo, sei lá. Vamos lá, gente. Ó, o que acontece? Quando a gente começa principalmente, olha essa situação que tá aqui, ó. Eu vou fazer um bolo de laranja. Gente, toda vez que a gente começa a trabalhar com números, mas aí os números inteiros, aqueles números que tipo assim, eles não têm uma parte com vírgula, aqueles números inteirinhos, assim como a gente estava acostumado a trabalhar com eles sempre. Quando esses números sozinhos não conseguem satisfazer a situação que eu estou trabalhando, a gente precisa trabalhar com outros tipos de números. E aí é onde entra as frações que a gente vai estudar aqui agora. Tipo assim, ó, uma forma muito legal da gente ver fração é em receitas, igual aparece aqui, ó. O que acontece? Se eu precisasse, por exemplo, ao invés de pegar uma xícara completinha de açúcar, eu precisasse pegar só metade dessa xícara. Até então, nos números que a gente estava estudando,
a gente não conseguia representar isso, a gente não conseguia ter um número que representasse a metade. Agora, quando a gente começa a estudar fração, a gente já tem essa possibilidade de trabalhar com números que representam partes de um todo. É isso que a primeira ideia da fração dá para a gente, trabalhar com partes de um inteiro. Quando eu pego uma coisa, divido em várias partes e pego algumas dessas partes, eu estou trabalhando com fração. E é o que acontece nessa receita aqui, ó. Ó, essa receita, ele pede aqui no primeiro ingrediente, para pegar 2/3 xícaras de chá ou 300 gramas de farinha de trigo. O que significa esse 2/3 aqui, ó, gente? Quer dizer que eu tenho que pegar 2 xícaras cheinhas de chá e a terceira xícara eu não vou pegar ela completa, eu vou pegar só uma parte dela, que é o que está representado nessa fração aqui, ó. Agora a gente vai falar de fração, eu vou relembrar vocês o que é. Mas de cara vocês já podem ver que fração precisa de 2 numerozinhos para eu fazer ela, ó. Olha a segunda receita. Ó, a segunda receita, ó, o segundo ingrediente, ó, é 1,5 colher de chá de fermento em pó. Ou seja, é uma colher inteirinha mais metade de uma colher. Então não é para pegar 2 colheres e não é para pegar uma, é para pegar 1,5, uma e metade. Aqui então apareceu uma fração para representar essa metade. Então, nessas situações onde a gente precisa trabalhar com um número não inteiro, mas com uma parte de um número, a gente pode usar a fração. Aí tem até aqui o modo de preparo, ó. Tem que deixar o forno pré-aquecido, misturar a farinha, depois a gente pode fazer essa receita. Professor, Vai que dá certo, né? Oi? Professor, a minha mãe faz um bolo de limão muito gostoso. E olha meu fone. Limão, professor. laranja são meus preferidos. E, gente, Ô, professor, você percebeu que esse fermento é desde 1989? o fermento é velho, hein? E, gente, deixa eu arrumar um trem aqui. Pronto. Então, aqui tem alguns ingredientes. E aí, para abrir, então, o professor. capítulo e a gente falar de algumas coisas, vamos fazer essa parte aqui da página 78, lá no Para Iniciar. Pode falar, Ana Clara? a minha madrinha, ela faz bolo de laranja. A maioria das vezes, quando eu vou lá na casa dela, ou tem bolo de chocolate ou tem bolo de laranja. De laranja. Eu amo bolo de laranja, mas eu não gosto do dela. Fica estranho, parece bolo de limão. É estranho. De laranja, mas parece de limão. Um gosto estranho. Aí, professor, outra pessoa, eu não lembro qual foi a outra pessoa que fez bolo de laranja, ficou muito bom. Aí eu pensei, ou a minha madrinha fez errado, a receita é errada, ou ela não sabe fazer bolo de laranja. Aí no outro dia que eu fui lá na minha madrinha, o bolo dela tava uma delícia de laranja. Aí eu fiquei... talvez era o dia que você não tava com fome, ou não tava curtindo fala, muito o bolo. Sempre a terceira vez que você experimenta, sempre fala assim, ó. Minha avó sempre fala assim, sempre a terceira vez que você experimenta é melhor. É que fica melhor. Faz sentido. Gente, vamos lá. Ó, as frações, então, como eu disse para vocês, isso que eu falei para vocês de pegar um inteiro, dividir em partes e pegar algumas dessas partes, tipo assim, é uma das principais ideias que a fração dá pra gente. Não é a única ideia, tá? Tem outras ideias que a gente pode fazer e utilizar frações. Mas a principal ideia é essa, é quando eu pego um inteiro e divido ele em várias partes iguais e eu pego algumas dessas partes. Eu começo a trabalhar com essas partes. As frações, gente, de modo geral, elas sempre têm o mesmo formato. É sempre assim, vou colocar então um exemplinho aqui. É sempre um número, tipo um 4 em cima de outro número, vou colocar 5, separados por um traço. Então,
Sempre que a gente vê fração, a gente vai ver a fração representada com dois números, um que fica em cima, um que fica embaixo, separada por um traço. E esses números, eles até recebem uns nomezinhos na Professor, eu não tô fração. entendendo o que você tá falando, tá travando. Tá travando, gente? E agora, tá Dá dando uma certo? Não travada tá de vez dando? em quando, tio Eric. Tá É. dando uma travada na fala. Eu acho que dessa aí tá na internet. Mas, qualquer coisa, então, vocês vão falando. Agora vocês estão me ouvindo bem ou não? Agora sim. Sim? Beleza. Ó, o que eu falei? As frações, então... Gente, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo travado para mim. Estamos te ouvindo sim, tio Eric. Eu estou ouvindo. Então tá. Eu tô ouvindo. Então vamos lá, ó. O que eu falei? Aqui nas frações, então, sempre é representado com dois números, um que fica em cima, um que fica embaixo, separados por um traço, como esse aqui, ó. E aí, dependendo da ideia que a gente está trabalhando, cada um desses dois aqui representa uma coisa. Nesse caso aqui, que é a ideia do que eu estou falando para vocês, de que é parte de um inteiro, o número que está em cima, ele representa quantas partes eu peguei, enquanto que o número de baixo representa em quantas partes iguais eu dividi o meu inteiro. Eu vou falar um pouquinho mais aqui nesse exercício para vocês, só que antes só tem uma coisa que eu quero ver se vocês lembram. Cada um desses numerozinhos aqui, eles recebem um nome diferente. Vocês lembram qual que é o nome que esses números recebem? Tipo, o número que fica em cima em uma fração. Alguém lembra qual que é o nome que ele recebe? Começa com... Não, começa Numerador. com... Isso, Alan, perfeito. Numerador. E o que fica embaixo? Vocês lembram qual que fica embaixo? Professora, não tô entendendo, tá travando. Tá travando muito, professor. Tá travando muito? Sua câmera tá Sim. bem travada. Pera, deixa eu ver como é que tá a questão. Dividendo. A câmera tá travando muito também. Ó, gente, vou tentar aqui. Entendendo. Oi? Pra mim, professor, professor, de baixo é Qual que é? denominador. Isso. Gente, eu vou tentar fazer uma coisa aqui na internet. Denominador. Só um minutinho, tá, gente? Eu vou tentar resolver a internet aqui. Ok. Quem é o meu verdadeiro? Tia Jéssica sumiu. Tô aqui, pessoal. Contrário. Tá aí, tia O Jéssica. Eric acho que foi... Se você colocar em cima da câmera, vai aparecer mais. Aí você clica. Quando eu faço ID lá, eu coloco meu nome também, só que não aparece aqui na reunião. Eu tenho que renomear aqui. Ah, tá. O meu já... no more. Aham. Que é o mais em português. E aí vai pro rename, que é renomear. É só 3 celulares aqui sem o nome. Aí, gente, não tem como eu colocar presença. Tio, como que não sou eu aumenta o vou áudio? colocar. Porque eu não tô escutando muito baixo. Coloca o FN e aí lá na sua teclinha do computador tem tipo um alto-falantezinho e aí ele vai aumentando ou diminuindo.
O professor voltou? Gente, voltei. Professor? Dei uma resetada ali no modem. Vamos ver se vai dar certo agora. Tá melhor agora, já tá melhor. Ô, professor, Oi. o de baixo é denominador. Isso. Eu tinha ouvido você falar denominador. Isso mesmo. Ou seja, gente, quando a gente trabalha com a fração, tem dois números importantes na fração que compõem ela. O numerador, que é o que fica em cima, e o denominador é o que fica embaixo. Aí, para cada situação, para cada ideia da fração, esse numerador, esse denominador tem uma função. Quando eu falo da ideia, igual eu falei para vocês, de que é partes de um inteiro, é aquilo que eu comentei. O número que está embaixo, que é o denominador, ele indica em quantas partes iguais eu dividi esse meu inteiro. E o numerador me mostra em quantas partes eu usei, eu considerei dessas 5 que eu dividi. Então, quando eu falo aqui 4/5, é como se eu tivesse pego um inteiro, dividido ele em 5 partes e considerado só 4. Vou até fazer um desenho para representar isso. Ó. Suponha que o meu inteiro seja esse retângulozinho que eu estou desenhando aqui para vocês. Ó, esse aqui é a minha figurinha inteira. Como o meu denominador é 5, então a ideia é eu dividir ele em 5 partes iguais. Ó, gente, é importante que sejam iguais. Quer dizer que eu posso dividir desse jeitinho aqui, ó, e falar que aqui tem 5 partes iguais? Tem ou não tem, gente, aqui 5 partes iguais? Não. Não, tem 4 ainda. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Por mais que tenha 5 partes, mas eu não posso fazer isso aqui para representar a fração. Porque as divisões têm que ser... Isso, as divisões têm que ser em partes iguais. Então aqui, ó, eu vou dividir para que fique o mais próximo possível do tamanho de uma da outra, ó. Aqui, então, 1, 2, 3... 4, 5. O de cima ainda ficou um pouquinho maior. Vou apagar lá, então. Ou seja, quando eu vou trabalhar com fração, já lembrem disso. A divisão tem que ser feita em partes iguais. Iguais. E aqui nesse meu exemplo, ó, lá embaixo, me falou que eu tenho que dividir em 5 partes iguais. Lá em cima, me fala em quantas partes eu tenho que pegar. Ou seja, aqui eu vou, para representar as partes que eu quero pegar, eu vou pintar de laranja. Então, essa aqui seria uma representação dessa fração que eu estou trabalhando. Ó. 4 partes de 5 no total. Então, é basicamente essa ideia, gente. A gente vai reforçar bem aqui agora nesse exercício, por isso que eu quero que todo mundo faça aqui comigo. Já vamos respondendo aqui e vão respondendo também aí no livro de vocês, tá? Aí aqui fala assim, ó. As frações são usadas em muitas situações do dia a dia. Um exemplo é na elaboração de receitas culinárias. Neste módulo, vamos retomar o assunto das frações e aprender mais sobre elas. Aí o primeiro, analise a cena das páginas de abertura do módulo, converse com os colegas e responda as questões a seguir. Então, são 4 questõezinhas que a gente tem que responder. Algumas dessas eu já até respondi para vocês, tipo essa primeira aqui, ó. E aí ele pede para a gente observar, então, essa cena de abertura. A cena inteira tem a menininha fazendo a receita, mas o principal vai ser a receita aqui do bolo. Por isso que eu coloquei a receita aqui já pra gente. Aí a primeira perguntinha é, o que significa 1/2 colher de chá? O que significa isso, hein, gente? Fala aí para vocês já. Eu vou colocando as setinhas para ir respondendo. 1,5 colher de chá. Ela vai ter que pegar 1 colher inteira mais metade. Isso, mais a metade de 1 colher. Ou seja, essa fração aqui, ó, que é 1/2, tá mostrando para mim que eu vou ter que ela vai ter que pegar metade. Por que representa metade, gente? 1 não é a metade de 2? Então, se eu dividir uma coisa em 2 partes e pegar uma, eu tô pegando metade. Por isso que fica a ideia de metade aqui. Então, significa o quê? Gente, lembra que essas cenas de abertura não tem um espacinho para escrever. Então, ou vocês podem escrever no caderno, ou vocês podem colocar post-its. Eu já vi gente fazendo assim. Eu sempre escrevo assim do ladinho. Ó.
Então tá aqui. Ela terá que usar não. Vou colocar assim, pegar uma colher cheia e meia colher. Qual que era o ingrediente de uma colher e meia? Deixa eu ver aqui. Uma colher e meia de fermento em pó. Então, nesse caso, e meia colher de fermento. Ou seja... Oi? Tem alguns meninos com a mão levantada. Era que o senhor puder liberar para eles falarem, tá bom? Pode ser. Pode já abrir agora, antes da gente ir para a próxima. A Nicole e depois o Vitor Ferreira e por terceiro a Ana Clara Rodrigues, tá, gente? Tá bom, Na vamos ordem, lá. por favor. Nicole. Pode falar, Nicole. Professora, eu não entendi muita fração. Eu já estudei isso na outra escola, mas só que mesmo assim eu não entendi muito, não. Ó, Nicole, a ideia, a de agora, o que eu quero que vocês entendam, é basicamente esse desenho que eu fiz aqui, ó. O que eu representei com essa fração? Embaixo, ele mostra em quantas partes iguais eu divido a minha figura, o meu inteiro. E o de cima me mostra quantas partes eu peguei, quantas partes eu vou precisar usar. Tipo esse exemplo, ó. Eu vou pegar 4 partes de 5 no total. Então, é como se você tivesse uma coisa dividida em 5 partes iguais e pegou 4. Foi até o que eu fiz no meu desenho aqui, ó. Eu dividi em 5 partezinhas iguais e pintei de laranja 4 dessas 5 partes. Ou seja, a fração que está representada aqui é exatamente essa, 4/5, que é 4 partes de 5 no total. Basicamente, Nicole, a primeira ideia da fração é essa. É saber que eu estou pegando partes de uma coisa que eu dividi em várias outras partezinhas iguais. Tá, entendeu essa ideia, mais ou menos essa ideiazinha? A gente ainda vai falar de outras, vamos falar dessas de novo, mas de agora, conseguiu entender um pouco melhor, Nicole? Entendi. Muito obrigada, professor. Por nada. Quem que era o próximo? O Vitor Belisário. Pode falar, Vitor. Eu estava observando ali nas questões da frente, no número 2, a figura, ela não tem 3 partes iguais, é 2 iguais e uma diferente. Deixa eu ver, em qual? Ah, na questão 2? Aham, na figura B. Nessa letra B, né? Então, essa letra B aqui, ela já tá um pouco errada, né? Esse desenho. A gente vai ter que fazer alguma coisa para arrumar aqui. Mas calma, a gente vai chegar nela agora. Mas, bem observado, Vitor, essa aqui tem uma coisa errada nela, por isso que a gente tem que arrumar. Quem que é o próximo? Deixa eu olhar aqui. Ana Clara Rodrigues. Pode falar, Ana Clara. Professor, você vai explicar sobre como a gente responde e como a gente sabe qual que fica embaixo, qual que fica em cima? Sim, nós vamos falar muito ainda disso. Ah, tá, obrigada. Por nada. É porque eu estudei também na outra escola e eu era... vou falar assim, eu era melhor na sala de frações, só que agora eu esqueci tudo. Não, mas você lembra rapidinho, tenho certeza. Gente, vamos responder aqui a segunda? Vou responder a segunda, aí eu abro para mais dúvidas. Agora ele está perguntando assim, lá em cima apareceu, lá no primeiro ingrediente que era de farinha de trigo apareceu 2 3/4 xícaras de chá ou 330 gramas de farinha de trigo. Aqui eu comentei com vocês, esse 2 aqui está mostrando que são 2 xícaras cheias, mas apareceu esse 3/4. E aí ele pergunta, como que se obtém então 3/4 de uma xícara de chá de farinha? Como que a gente poderia fazer isso, hein? Professor, eu não estou entendendo direito da fração, sim, mas essa aí, como o senhor fez na anterior,
deu uma colher e uma colher e meia. Aí, e lá foi 1 e 2 embaixo. Uhum. Aí eu acho que é 3 colheres e a metade da metade? Ou não? A ideia, Luiz, dessa aqui, ó, como que eu conseguiria 3/4 de uma xícara? Vamos supor que, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Suponha que essa é a xícara. Ai, a minha xícara não vai ficar tão bonita. Não julguem minha xícara. Pronto, essa é a xícara de chá. Como que a gente faria para encontrar 3/4 dela? A gente teria que pegar a medida que ela tem, dividir em 4 partes iguais, que é a parte que é o que está mostrando lá embaixo no denominador, e pegar 3, encher 3 partes dessas de farinha. Ou seja, uma parte dessas 4 ia ficar vazia, eu não ia usar. As outras 3 que eu ia usar. Então, são 3 partes de 4 no total. Para ficar mais fácil de vocês enxergarem, eu vou tirar essa minha xícarazinha e vou representar como se fosse um retângulozinho lá em cima, igual eu fiz lá em cima. Ó. Então, suponha que o que cabe dentro da minha xícara seja exatamente o que cabe dentro desse retângulo aqui. Ó. Como que eu faço para encontrar 3/4? Eu divido essa minha parte, essa minha figura em 4 partes iguais e pego 3 dessas 4 partes, ou seja, 3 de 4 partes. Aqui eu vou pintar de azulzinho, para ficar tudo azul aqui, ó. Então, se essa aqui fosse a minha xícara, ela não ia ficar completamente cheia, porque se ela ficasse 100% cheia, aí eu estou pegando uma xícara completa. Mas 3/4 não é uma xícara completa, ela vai ficar com um pouquinho sobrando, que é exatamente uma parte dessas 4 que ele está dividindo. Então, uma das formas que a gente pode fazer para encontrar 3/4 é essa. Divide a medida em 4 partes iguais e pega 3. Vou escrever isso, para vocês escreverem aí então também. Divide, vou colocar assim, dividindo a medida da xícara em 4 partes iguais e utilizando 3. Pronto, a gente divide em 4 partes e utiliza 3. Essa é a ideia dessa fração aqui. Tio, mostra o tela. Não, gente, concentra aqui na fração. A próxima perguntinha. 200 gramas representa 1/3, uma parte de 3, 1/4, que é uma parte de 4, ou 1/5, que é uma parte de 5 de 1 quilograma. Ixi, essa aqui é difícil, hein? 200 gramas vai representar que tanto dessa aqui, hein? Primeiro a gente tem que lembrar de uma coisa. Vamos ver se vocês lembram também lá do 4º ano. 1 quilo tem quantas gramas? 1 quilograma tem quantas gramas, hein? Não, 100. Não, alguém tinha falado, certinho. 1000 Primeira gramas. resposta. Isso. 1000 gramas. Aí, vamos analisar cada uma, então, dessas frações, ó. Quando ele fala 1/3, ele está falando uma parte de 3. Então, é como se ele tivesse pegado 1000 e dividido por 3. Ele pegou 1000 gramas e dividiu em 3 partes iguais. Será que dá certo, gente, a gente dividir 1000 por 3? Vamos fazer aqui, ó, no cantinho, para ver se dá certo. 1000 dividido por 3. Vou separar o 10 aqui, ó, vai ter que ficar 3, porque 3 vezes 3 é 9 e é o que chega mais perto. 10 menos 9 dá 1, desce o 0. Vai ter que ser por 3 de novo, que também dá 9, e aí sobra 1 também. Desce o próximo número por 3 de novo, que também dá 9, e sobra 1. Olha lá, deu o resto. Então, não deu nem para dividir por 3. Quer dizer que 1/3 de 1000 gramas, olha lá, está lá em 333 gramas, não está em 200 gramas como está aqui. Então, 1/3 não é. Eu consegui já ver aqui.
Mas agora a gente pode ver o outro, né? 1/4. Será que se eu pegar 1000 gramas e dividir por 4, será que vai dar 200 aqui? Se der 200, então é 1/4. Se não der, então vai acabar sendo 1/5, né? Vamos fazer, ó. Dividido por 1000 dividido por 4. Vou separar o 10 e o 2 vai ser o que chega mais perto, porque 2 vezes 4 dá 8. 10 menos 8 é 2, desce o 0. 5 vezes 4 dá exatamente 20. E esse zerinho que sobrou, lembra que a gente coloca ele aqui no quociente. Ó. Os zeros que sobram a gente coloca no quociente. Olha lá, 1/4 deu 250 gramas, não deu os 200 que ele queria lá. Então, só tem uma possibilidade agora, né, gente? Que é 5. Então, se eu pegar 1/5, que é pegar o inteiro, dividir em 5 partes iguais e pegar uma delas, olha lá como é que vai ficar a divisão. Aqui dá 2, que já dá exatamente 10. Os 2 zeros que sobraram, eu coloco eles aqui. Olha lá, já deu 200. Então, 1/5 de 1 quilo dá 200 gramas. Tem que ser 1/5, então. 1/3 deu 333, 1/4 deu 250. Ana Clara, pode falar. Bruno, arruma seu nome aí antes que você ganhe falta na presença que a tia Jéssica está fazendo. Ô, professor. Já falei que tem uns que vão ficar com falta aí. Esse MS 60, por favor. Não sei quem é. Por favor, conserta aquele Ai. Aquele da segunda pergunta. Esse aí. Partes iguais. Ah, tá. Deixa eu escrever aqui mais bonitinho. Isso. Eu coloquei pales. Não, é partes iguais. A Yasmin quer saber se essa aula vai estar na plataforma. Sim, essa vai estar. A última, aí eu abro para as dúvidas, que acho que está bem no finalzinho. Ó, ele fala assim, depois de pronto, o bolo de laranja será dividido em 10 fatias iguais. Então, a gente já está vendo que está dividindo em partes iguais. Já tem uma coisa, então, aí de fração, ó. Aí ele pergunta, ela, na verdade, né, a menininha, que fração indica cada fatia? Ó, se vai dividir em 10 partes iguais, então eu já sei que lá embaixo no denominador é 10. Como ela está perguntando a fração de cada fatia, então ela está perguntando a fração de uma fatia. Então, é uma fatia de 10 no total. E essa fração aqui, a gente lê como 1/10. É uma parte de 10, então é 1/10. Gente, vamos lá. Eu coloquei aí 1/10 de 10. Eu coloquei errado. Ah, não, coloca aí certinho, 1/10. Bugado. Gente, alguém tem alguma dúvida? Um minutinho. Gustavo Borges está de mão levantada e o Heitor também, tio. Fala, Gustavo. Heitor, caso não dê tempo, manda lá E Gustavo também, caso não dê tempo, manda lá na plataforma para mim, tá? Mas pode falar, Gustavo. Gustavo. Tá, Gustavo, manda lá depois. Heitor, você quer perguntar? Ai, trouxa! Essa reunião gratuita. Que é isso, gente? Obrigado. Mostra o Theo. Entendi nada. Também não, Nicole. Ele virou Hulk. Mostra o Theo. Não, gente, o Theo tá dormindo, falei pra vocês. Tira a foto dele. Ele tá dormindo. Tá lá quietinho na caminha dele. Então, Pedro, ainda quer que eu acorde, coitado. Professor. Oi. Não tem aquela hora lá que eu te mandei no chat? Sei. Aí